Tem gráfico e agora? Você está no canal Engenheirando. Vamos facilitar então a vida para o aluno, dar umas dicas importantes aí para que você possa estar resolvendo problemas quando tem gráfico de um modo geral. Aqui é para um movimento uniformemente variado, mas você pode usar essas dicas valiosas aí para estar resolvendo qualquer problema aí sobre gráfico. Então, vamos lá? Vamos utilizar uma questão do Enem de 2012 para estar apresentando aí um problema com um gráfico para que possa ser analisado. Para melhorar a mobilidade urbana na rede metroviária, é necessário minimizar o tempo entre estações. Para isso, a administração do metrô de uma grande cidade adotou o seguinte procedimento entre duas estações. A locomotiva parte do repouso com aceleração constante por 1/3 do tempo de percurso. Mantém a velocidade constante por outro terço e reduz sua velocidade com desaceleração constante no trecho final, até parar. Qual é o gráfico de posição, eixo vertical, em função do tempo, eixo horizontal, que representa o movimento desse trem? Então, o que nós precisamos para estar resolvendo isso? A gente precisa de lembrar como que é o gráfico do movimento uniformemente variado, né? E aqui tem um resumo detalhado do gráfico de posição por tempo, né? E também velocidade por tempo e aceleração por tempo, isso para o movimento uniformemente variado. Tudo trata de uma interpretação, né? O aluno tem que estar bem consciente do que está sendo representado no gráfico, né? Isso faz parte da interpretação. Você tem que verificar o que está sendo analisado nos eixos, né? No caso aqui o eixo horizontal é o tempo e no eixo vertical é a posição, né? Esses gráficos aqui serão a chave para estar resolvendo o problema. O aluno também tem que ficar esperto, por quê? Porque na representação gráfica, a gente pode colocar não somente posição por tempo, nós podemos colocar, como aqui pronto mostra, né, velocidade pelo tempo, aceleração pelo tempo. A gente pode colocar posição por posição, né, seria uma representação aí bidimensional do que está acontecendo com o movimento, né. A gente pode colocar também vários outros tipos de representação. A gente pode colocar, por exemplo, velocidade por posição, né? E outros exemplos. Isso o aluno tem que ficar ligado. O aluno tem que estar ligado no que está representado nos eixos, ok? Então, vamos lá. Analisando para esse problema especificamente, nós temos a representação gráfica de uma função do segundo grau. E o que é uma representação gráfica de uma função do segundo grau? Uma parábola. Nada mais do que uma parábola, né? E ela vai ter concavidade voltada para cima se o termo, né, que multiplica o elemento que está ao quadrado, o coeficiente que está ao quadrado, for positivo. E concavidade voltada para baixo se o elemento for negativo. Porém, isso aqui se resume à aceleração. Por quê? Porque a aceleração dividido por 2 é o que entra na fórmula. Se a aceleração é positiva, então a nossa concavidade é voltada para cima. E se a aceleração é negativa, a nossa concavidade será voltada para baixo, né? Então, olhando para cá, olha para cá, para o gráfico. Se a aceleração é positiva, nós temos o gráfico com a concavidade voltada para cima, sendo que aqui a gente tem um mínimo, né? Um mínimo da função, né? E esse mínimo da função representa a velocidade igual a zero. Daqui, né, até a velocidade zero, né, com a concavidade voltada para cima, a gente tem um movimento retardado. Significa o quê? Que a nossa velocidade ela vai crescendo com o tempo, porém ela é negativa, né, até chegar a uma velocidade zero. Posteriormente, a velocidade começa a ficar positiva. Então a gente tem um movimento acelerado.
E nesse caso nós temos para aceleração positiva a velocidade negativa retardado e aceleração positiva, velocidade positiva acelerado. Em contrapartida, nós temos para concavidade voltada para baixo, ou seja, aceleração negativa, a gente vai ter o máximo da função, que também a velocidade é zero, né? Porém, a gente vai ter a velocidade positiva, porém diminuindo com o tempo, né? A velocidade positiva diminuindo com o tempo, nós temos um movimento retardado, né? Posteriormente, a velocidade é zero. E logo após, a gente tem o que? A velocidade negativa e aceleração negativa. Então, aqui a gente também tem um movimento acelerado, né? Então, isso daqui o aluno tem que interpretar para poder conseguir resolver esse problema. Outro detalhe que é bom, né, eu estar apresentando aqui para que fique claro, é os fatores multiplicativos, né? Às vezes aparece algum item aqui, né? Por exemplo, aqui o tempo e o espaço, e às vezes tem um fator multiplicativo. Então, se fosse o problema, né, de você precisar substituir o valor aqui dentro da fórmula, você tem que tomar muito cuidado se não existe um fator multiplicativo. Se existir o fator multiplicativo, vai entrar um número e o fator multiplicativo na fórmula. Não se esqueça disso, ok? Outro detalhe que o aluno tem que estar esperto é a unidade de medida que está apresentada, né? Ou seja, se o espaço está em metros, quilômetros, né? Ou se o tempo está em segundos, minutos, horas, isso tudo, né? Você tem que estar analisando quando você jogar no seu gráfico, né? Por quê? Porque o item em questão pode estar sendo utilizado em outra unidade de medida, né? E aí você tem que fazer a transformação. Então, você tem que tomar cuidado com o fator multiplicativo e a unidade de medida que você está colocando na sua fórmula. Bom, outro detalhe aí, não menos importante, é a interpretação do problema, né? Saber aí o que o problema nos apresenta. A interpretação mesmo no português. Bom, primeira informação, dado, né? Ele nos dá é que a locomotiva parte do repouso, né? A segunda é que ela tem aceleração constante. A terceira é que mantém a velocidade constante. E a última é que ela tem uma desaceleração constante, né? Então, se ele parte do repouso, a nossa velocidade inicial é zero e mantém a aceleração constante. Nós estamos falando daquela parte, lembra daquele gráfico? Nós estamos falando do quê? De um movimento acelerado. Ele parte do zero e tem uma aceleração constante, positiva. Então, ele tem o quê? Um movimento acelerado. Nós estamos falando dessa parte aqui do gráfico, né? Portanto, nós vamos usar essa parte aqui, né? Essa representação gráfica, né? Para estar resolvendo o nosso problema, né? Então, ó, vai ser uma função de segundo grau, né? Para quando a aceleração é positiva, né? Ou quando a aceleração é negativa, né? A nossa posição pelo tempo, ela se mostra como uma função do segundo grau, ou seja, como parábolas, né? Se a aceleração é positiva, a parábola é voltada para cima, e se a aceleração é negativa, a parábola é voltada para baixo. Em que trecho isso está sendo apresentado? No primeiro parte do problema, né? No texto inicial aí do trecho, ele diz que parte do repouso a aceleração é constante, né? E no último lá, quando a desaceleração constante, ou seja, quando a aceleração é positiva e quando a aceleração é negativa. Partindo do repouso e com aceleração positiva, a gente pode usar essa parte aqui, né? No gráfico. Olha aqui, aluno, olha aqui, ó, tá vendo? Ou seja, a velocidade inicial é zero e ela vai aumentando com o tempo, né? Ou seja, a gente tem uma aceleração aí no movimento, né? E essa representação é a parábola, mas só que começando aqui da velocidade zero, né? Isso também é uma interpretação que você tem que estar analisando para estar resolvendo o problema, né? O que pode ser colocado aqui? Que no segundo trecho, né, ele mantém uma velocidade constante. Se ele mantém uma velocidade constante,
Nós não estamos tratando mais de movimento uniformemente variado, e sim do movimento uniforme, né? Porque a gente tem aceleração zero ou aceleração nula, e a nossa representação gráfica nada mais é que uma reta. Uma reta que representa o movimento uniforme. Significa o quê? Que ela vai aumentando gradativamente, né? Através de uma reta, o espaço vai aumentando gradativamente através de uma reta em função do tempo. Isso é um movimento uniforme, isso porque a velocidade é positiva. Se a velocidade fosse negativa, a gente teria a reta com cavidade de inclinação, melhor dizendo, a reta teria uma inclinação voltada para baixo, né? Porque a velocidade é negativa, ou seja, o espaço ia diminuindo em função do tempo, né? O espaço, ele sempre vai aumentando, né? O espaço sempre vai aumentando. Ó, a representação aqui por espaço sempre vai aumentando. Quando o tempo está aumentando, o espaço sempre vai aumentando. Por quê? Porque a gente colocou como referência a nossa cidade de partida, né? A gente colocou a cidade A como partida, né? A primeira cidade. E, logicamente, o espaço em relação a essa cidade vai aumentando com o tempo, né? Então, a gente colocando isso no gráfico, ele vai ficar essa parte aqui, que é essa parábola, né? Metade, na verdade, de uma parábola, porque ele parte do repouso, né? Depois ele chega até uma velocidade e se mantém nessa velocidade, então a gente está falando de um movimento uniforme, né? Ou seja, a velocidade é constante e a aceleração é nula. E na última parte, né, do problema, ele desacelera, né, constantemente, ou seja, ele tem uma desaceleração constante para poder parar a locomotiva, né? Então a gente está falando de que movimento? Está falando de um movimento retardado. A velocidade está diminuindo, né? A velocidade está diminuindo e a aceleração é menor que zero, que é essa parte aqui, né? Ou seja, ele tem uma velocidade já no movimento e está parando até a velocidade ser zero, né? Então a gente está falando dessa parte aqui, né, do problema. Então, tá aqui, quando ele começa a parar no trecho final do problema, a gente tem uma desaceleração constante, ele passa de novo para o movimento uniforme, para um movimento uniformemente variado, até parar. E a gente pode colocar aqui também essa reta aqui, significando que aquela locomotiva está parada enquanto o tempo está correndo, né? Então, o nosso item para essa questão é o item D. A resposta para esse problema seria o item D, né? Então, espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aí, agora com análise gráfica. Espero que tenha facilitado aí. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal, vai aparecer um íconezinho aí no canto direito da tela. É só você clicar nele e aproveitar e se inscrever no nosso canal. Não esqueça de estar divulgando também para mais pessoas, né? Para estar ajudando mais pessoas. E aí abaixo tem a playlist, né, que está ligada a todo o assunto de física do primeiro ano. Posteriormente vai ter a do segundo ano e a do terceiro ano. Um abraço e até a próxima.